Questão 11. Uma caixa d'água de 1.500 litros está totalmente vazia. Uma mangueira foi colocada de uma torneira até a caixa d'água, com uma vazão de 2 litros a cada minuto. O tempo necessário para que a caixa d'água fique completamente cheia é de... Marquei as informações importantes da nossa questão e eu vou começar por essa informação aqui. Eu sei que ela enche 2 litros a cada minuto, ou seja, é 2 litros a cada 1 minuto. Porém, eu vou precisar preencher 1.500 litros. Para isso, eu vou demorar quanto tempo? Vou chamar de x. Isso, galera, é uma regra de 3. Mas se você perceber, você chega à resposta simplesmente dividindo 1.500 por 2. Se você não perceber, você faz aqui a multiplicação cruzada. 2 vezes x vai ficar 2x e 1.500 vezes 1, 1.500. Para descobrir o x, eu passo 2 dividindo. Então, fica 1.500 dividido por 2 e fazendo essa divisão, dá 750 minutos. Porém, esse valor não está nas alternativas. Eu preciso converter essa informação. 750 minutos eu vou transformar em horas. E para isso, galera, eu vou dividir por 60, pois uma hora tem 60 minutos. Se eu quiser transformar de horas para minutos, eu multiplico por 60. E se eu quiser transformar de minutos para hora, eu divido por 60. Vou separar aqui. Se eu dividir 75 por 60, dá 1. 1 vezes 60 vai ficar 60. Fazendo aqui a subtração, 75 menos 60 fica resto 15. Posso baixar aqui o zero, tenho agora 150. 150 dividido por 60, o valor mais próximo é 2. 2 vezes 60 vai ficar 120. E fazendo a subtração, 150 menos 120 fica resto 30. Observe a situação. Aqui era 750 minutos, então o resultado dessa divisão vai estar em horas e esse valor que sobrou vai estar em minutos. Portanto, a minha resposta, galera, é 12 horas e 30 minutos. A gente marca o item A de adrenocorticotrófico. Questão 12. Um ciclista parte de um ponto inicial A, percorrendo 0,5 km em linha reta até o ponto B, girando 90 graus para a direita e percorrendo mais 1,2 km, parando no ponto C. Se o ciclista percorresse em linha reta do ponto A até o ponto C, percorreria. Eu sei que ele está em um ponto A e vai percorrer em linha reta até um ponto B. E, de acordo com o texto, essa distância foi 0,5 km. Disse que ele ia girar 90 graus para a direita, percorrendo 1,2 km, chegando ao ponto C. O que a questão quer saber é a distância que ele percorreria em linha reta do ponto A até o ponto C. Note que se ele fez um giro de 90 graus, pessoal, eu já sei que esse triângulo é um triângulo retângulo. E se eu tenho esses dois lados do triângulo, eu consigo encontrar essa distância aqui. Essa distância aqui é a hipotenusa do triângulo. E o que é que a gente sabe? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o famoso teorema de Pitágoras. Então, eu vou dizer que x ao quadrado vai ser igual a 0,5 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual. 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5, que dá 0,25. 1,2 ao quadrado é 1,2 vezes 1,2, que dá 1,44. X ao quadrado, então, vai ser igual à soma desses dois valores, que vai ficar 1,69. Para descobrir o x, eu extraio a raiz quadrada desse valor. X, então, vai ser igual à raiz quadrada de 1,69. X vai ser igual a 1,3 km. A raiz quadrada de 1,69 é 1,3, porque se eu multiplicar 1,3 vezes 1,3, dá 1,69. Nossa resposta, então, é o item B de bucéfalo. Questão 13. Em uma cidade, 3/16 dos moradores vão participar do concurso público. Se o total de habitantes é 30 mil, o número de habitantes que não vão fazer o concurso é... Cuidado com esse tipo de questão. Foi dito que 3/16 dos moradores, dos habitantes, que é 30 mil, vão fazer o concurso.
Porém, a questão quer saber a quantidade que não vai fazer. Eu vou calcular 3/16 de 30.000. Para isso, pessoal, já que é uma multiplicação entre duas frações, aqui embaixo é como se fosse 1. Se eu multiplicar 3 vezes 30.000, dá 90.000, e 16 vezes 1, 16. Como toda fração é uma divisão, eu vou dividir 90.000 por 16, e essa divisão dá 5.625. Note que tem esse valor nas alternativas. Se você for mão nervosa, você vai querer marcar. Mas essa quantidade é a quantidade que foi fazer o concurso. De 30.000 pessoas, 5.625 irão participar do concurso. Como eu quero saber o pessoal que não vai participar, é só diminuir de 30.000. Fazendo essa subtração, galera, dá 24.375. A gente marca, então, o item A de Aqui Tem Sentimento. Questão 14. A casa de Maria tem um aquário no formato de paralelepípedo retangular, de largura 40 centímetros, comprimento 60 centímetros e altura 50 centímetros. A quantidade de água que Maria coloca no aquário é sempre 5/6 do total. Dessa forma, a quantidade de água que ela coloca no aquário é de... Meus amigos, eu estou vendo nas alternativas que as respostas estão em litros. E as medidas das informações que nos foram dadas estão em centímetros. Eu vou transformar essas informações em decímetros. Para isso, se liga na dica. KH de mais dói como a morte. KH de mais dói como a morte. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Decímetro, centímetro, milímetro. Eu quero transformar de centímetro para decímetros. No final da questão você vai ver o porquê. De centímetro para decímetro é só voltar uma casa para a esquerda. Se o número é um valor inteiro, é como se a vírgula estivesse bem aqui. Então, se eu voltar uma casa para a esquerda, vai ficar 5,0, que é o mesmo que 5 decímetros. Utilizando a mesma lógica aqui, voltando uma casa para a esquerda, vai ficar 4,0, que é o mesmo que 4 decímetros. E aqui no final, galera, 6 decímetros. Dito isso, agora eu posso calcular o volume. O volume de um paralelepípedo é simplesmente multiplicar as três dimensões. Então, vou multiplicar 6 vezes 4 vezes 5. Essa multiplicação, galera, vai ficar 4 vezes 5, 20 vezes 6, 120. Como estava em decímetros, 120 decímetros cúbicos. E agora você vai entender o porquê que eu transformei em decímetros cúbicos. Porque sempre que a resposta estiver em decímetros cúbicos, automaticamente ela estará em litros. Então, o volume é 120 decímetros cúbicos ou 120 litros. Mão nervosa ataca novamente. Eu não posso marcar o item D, porque isso é o total que o aquário suporta. A questão disse que ela coloca sempre 5/6 do total. Então, eu preciso calcular, galera, 5/6 de 120. Na questão anterior, eu mostrei multiplicando de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Agora eu vou mostrar dessa forma. Divide 120 por 6. 120 por 6 fica 20. E esse 20 multiplica por 5. 20 vezes 5, galera, vai ficar 100 litros, que é a nossa resposta. A gente marca, então, o item B de Bulbasauro. Questão 15. A soma de um número com seu quíntuplo é igual ao dobro desse mesmo número somado com 40. Que número é esse? Eu não sei que número é, então vou chamar de x. Mas a questão disse a soma desse número com o seu quíntuplo, ou seja, x mais 5x, tem que ser igual ao dobro desse número, então 2x mais 40. Através do enunciado da questão, eu consegui montar essa equação. Agora é só resolver. X mais 5x dá 6x, porque aqui, galera, é como se fosse um x. Igual a 2x mais 40. Esse 2x eu vou passar para o lado esquerdo, então fica 6x menos 2x igual a 40. 6x menos 2x vai ficar 4x igual a 40. Para descobrir o x, eu passo 4 dividindo. Fica 40 dividido por 4, portanto, o x vai ser igual a 10. Resposta item E,
de esquistossomose. Questão 16. Uma caixa possui 4 fichas numeradas com os naturais de 1 a 4. São sorteadas 2 fichas sem reposição. Qual a probabilidade de ambas conterem números pares? Eu tenho aqui uma caixa com esses 4 números. Note que eu quero saber a probabilidade de retirar um número par. Desses 4 números, pessoal, eu tenho 2 que são pares, 2 e o 4. Então, eu tenho 2 chances favoráveis de um total de 4 possíveis, porque eu tenho 4 fichas aqui dentro. Porém, a questão disse que era sem reposição. Então, supondo que aqui eu retirei um número par, um desses pares presentes na questão irão sair da contagem. Vamos supor que saiu daqui o número 4. Então, agora, dentro da caixa, eu tenho essas 3 fichas aqui, ó. Então, qual é a probabilidade de eu retirar o número par? Só tenho um número par presente, então uma chance de um total de 3 possibilidades. Então, a probabilidade aqui vai ficar 1/3. Isso está acontecendo porque a questão diz que era sem reposição. Então, aqui tinha saído uma ficha, portanto, agora tem uma ficha a menos. Como eu calculei essas duas probabilidades, e a questão diz que eu tenho que fazer 2 retiradas, retirar um número par e outro número par, esse i na matemática me obriga a multiplicar esses dois valores. 2 vezes 1 fica 2, e 4 vezes 3 fica 12. Porém, toda fração, sempre que possível, eu devo simplificar. 2 dividido por 2 vai ficar 1, e 12 dividido por 2 vai ficar 6. Minha resposta, então, fica 1/6. Resposta item C, de cefalotórax. Questão 17. Leia o enunciado da questão e marque a única opção correta, efetuando-se as transformações. Antes de começarmos, se liga na dica. Kh de mais dói como a morte. Porém, agora são medidas de massa. Então, onde tinha M, pessoal, eu vou completar com a letra G. Portanto, esse M aqui sai fora também. No lugar dele vai ficar G. Mas o processo de conversão é o mesmo. Olha só que interessante. Eu quero transformar 2,5 miligrama para grama. Miligrama está bem aqui e grama está 3 unidades para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. Então, é isso que eu vou fazer com a vírgula. Se a vírgula está bem aqui e eu preciso andar 3 casas para a esquerda, a vírgula vai ficar bem aqui. Portanto, a minha resposta vai ficar 0,0025 gramas. Fiz a primeira conversão. Note que só com essa resposta já dava para matar a questão. Já sei que a resposta é o item A. Mas vamos fazer o restante. 9,56 decigrama para miligrama. Decigrama está bem aqui. Miligrama está 2 unidades para a direita. Então, vou pegar essa vírgula e deslocar 2 casas para a direita. Então, vai ficar 956 miligramas. De hectograma para centigrama, vamos ver. Hectograma para centigrama. 1, 2, 3, 4 para a direita. Então, é isso que eu vou fazer com a vírgula. 1, 2, 3, 4. Ficou um espaço vazio bem aqui, então acrescento um 0. Vai ficar, então, 540 centigrama. Ah, professor, e esses zeros que tinha aqui no começo? Se você quiser escrever aqui, você escreve, mas eles não vão fazer falta. E para fechar, 54 decagrama para decigrama. Decagrama, decigrama. 1, 2 para a direita. Professor, mas aqui não tem vírgula. Se não tem vírgula é porque ela está bem aqui. E a partir daqui eu tenho que andar 2 casas para a direita. Então, eu vou ficar com 2 espaços vazios. Se eu vou ficar com 2 espaços vazios, é porque eu vou pegar o 54 e acrescentar 2 zeros. Mais do que nunca, galera, a gente percebe que a resposta é o item A. Já aqui tem sentimento. A questão 18 também é para fazer transformação, mas é baseado na dica inicial das unidades de comprimento. E para você fixar de vez essa dica, vamos mais uma vez. Kh de mais dói como a morte.
quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu quero transformar de hectômetros para metros. Hectômetro para metros, duas casas para a direita. Uma, duas, a vírgula vai ficar entre o 8 e o 4. Vai ficar então, pessoal, 1658,4. Resposta item B. Eu garanto que com essas questões que a gente resolveu, você já não erra mais esse tipo de conversão. Questão 19. A soma de três números inteiros consecutivos é 60. Se são três números consecutivos, o primeiro deles é x, o segundo é x mais 1 e o terceiro é x mais 2. Esse é o formato genérico de números consecutivos. A questão diz que a soma deles dava 60. Bora somar? X mais x mais x, 3x, 1 mais 2 de cabeça, 3. Tudo isso tem que dar 60. Para resolver a equação, pessoal, eu passo 3 subtraindo. Vai ficar 60 menos 3. 3x vai ser igual a 57. Para descobrir o x, eu passo 3 dividindo. E essa divisão vai dar 19. Descobri, então, o valor de x, que é 19. Se x é 19, x mais 1, galera, 19 mais 1 é 20. E 19 mais 2, 21. Coloquei esses números lado a lado porque a questão pediu o produto deles. Aí você já anota aí. O produto é a multiplicação. Se eu multiplicar 19 vezes 20 vezes 21, dá 7.980. Resposta item C, de cólera do dragão. E para encerrar essa rodada, vamos para a questão 20. Sabendo-se que um quadrado tem um lado igual a 4 metros, seu perímetro e sua área são, respectivamente, essa questão muito tranquila, tem que se esforçar muito para errar. Eu já sei que o lado do quadrado é 4 metros. Eu sei que todos os lados de um quadrado são iguais. Se eu quero perímetro, pessoal, é a soma de todos os lados. Então, é 4 mais 4 mais 4 mais 4, que dá 16 metros. É a soma de todos os lados. E se eu quero a área, eu multiplico base vezes altura. Ou lado vezes lado, ou lado ao quadrado, dá no mesmo. Vai ficar também 16. Só que a unidade de área, então fica 16 metros quadrados. Note que nem sempre o perímetro e a área irão dar o mesmo valor, tá certo? Isso foi só uma coincidência dessa questão. O item que tem o perímetro e a área, respectivamente, é o item C, de cefalotórax. Vão resolvendo as questões 21 em diante, que em breve eu irei postar aqui no nosso curso, beleza?